Como é que a gente fala e escreve as datas em inglês? Os dias, os meses, os anos, as décadas. Como é que a gente escreve tudo isso aí do jeito certo? No vídeo de hoje eu vou descomplicar esse tema pra você, então vem comigo! Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Gi e eu e a minha irmã gêmea, Bianca, somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E olha só, vamos direto ao ponto. O maior motivo de tanta confusão com as datas em inglês é porque não existe um padrão universal para isso. Cada país, cada região possui o seu próprio formato de como expressar os dias da semana, os meses do ano, as décadas e assim por diante. Por isso, a regra número 1 é saber com quem você está lidando na hora de falar sobre esse assunto. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você convide um amigo estrangeiro para passar uns dias no Brasil. Aí no convite você escreve para ele aparecer aqui no dia 10/2, desse jeito que tá aqui na tela. Quando você acha que ele vai aparecer na sua casa? Olha só, se for um britânico, ele vai chegar na sua casa no dia 10 de fevereiro, 10 do mês 2. Se for um americano, o cara só vai aparecer na sua casa no dia 2 do mês 10, 2 de outubro. Então, de início, vamos esclarecer de uma vez por todas qual é a ordem do dia, do mês e do ano quando a gente está escrevendo as datas em inglês. No inglês dos Estados Unidos, o padrão é você escrever primeiro mês, depois o dia e por último ano. Já no inglês britânico e australiano, o formato é bem igual ao que a gente usa no Brasil. É dia, mês e ano. O inglês canadense, ele é um pouquinho mais confuso, porque ele é uma combinação desses dois, então a gente não vai entrar muito nesse mérito no vídeo de hoje. Para evitar toda essa confusão, gente, foi criado o International Standard, que é o padrão internacional. Nesse modelo é recomendado escrever primeiro o ano, depois o mês e por último o dia, bem diferente. Muitos países na Ásia já usam esse modelo, mas, gente, esse padrão ainda é muito desconhecido e grandes são as chances de que se você escrever desse jeito, alguém não vai te entender, tá? Então, por isso, até que esse International Standard fique de fato universalmente conhecido, eu recomendo que você use o formato de preferência de cada país. Então, vamos ver como essa história fica na prática? Por exemplo, como que a gente escreveria a data no Natal, dia 25 de dezembro, em inglês? Muito bem, no inglês americano a gente escreveria 12/25/2020, né, o mês primeiro, e no inglês britânico 25/12/2020, né, o dia primeiro. E no International Standard ficaria 2020/12/25. Uma maneira de evitar confusão na hora de escrever, gente, é colocar um mês escrito por extenso, tá? Então, por exemplo, na hora de elaborar um e-mail, ao invés de você tentar adivinhar, né, se você deve colocar 4/6/2019 ou 6/4/2019, escreve, por exemplo, June 4th, 2019, para o inglês americano. Ou então 4th of June, 2019, para o inglês britânico, tá bom? Essas são algumas diferenças entre o inglês americano e o britânico. Agora, no resto do vídeo, a gente vai focar especificamente nas datas do inglês americano, porque é mais diferente e é o que costuma gerar mais confusão, né? Como eu adiantei lá, o inglês britânico é mais parecido com o português. E eu queria fazer um PS aqui, gente. Para você poder realmente desfrutar desta mini aula que nós vamos ter agora, é importante que você saiba diferenciar os números cardinais e os números ordinais em inglês. Então, se você não manja muito desse assunto, eu acho que é uma boa ideia que você assista o vídeo completo que a gente fez sobre isso aqui no canal. É só clicar no card que tá aqui na tela em algum dos lados ou no botãozinho de exclamação para você assistir esse vídeo que tá super completo. Então, para começar, vamos ver como a gente fala os anos para ter uma boa base, né? Via de regra, procura sempre escrever os anos usando números. Porém, se o ano vier no começo da frase, gente, você tem que escrever o nome do número por extenso, tá? Porque começar uma frase com numeral em inglês é considerado má escrita. Então, por exemplo, My son was born in 1994. Meu filho nasceu em 1994. Eu escrevi com números mesmo. Agora, se eu começar a frase, não rola. Por exemplo, se eu quisesse falar que 2008 foi o melhor ano da minha vida, eu ia ter que fazer assim. 2008 was the best year of my life. Você viu? Eu escrevi por extenso, 2008. Não rola escrever 2008, 2008 was the best year of my life. Começando a frase, fica esquisito. Uma dica, então, é tentar nunca começar a frase com um numeral para você não precisar escrever ele por extenso, porque fazer dessa forma, além de ficar muito mais cansativo, pode te confundir. Então, sempre que você puder, evite iniciar a frase com número. O próximo passo para falar sobre as datas em inglês da maneira certa é entender a lógica dos meses do ano e dos dias da semana.
Na hora de escrever, busca sempre usar os números cardinais. Então, 1, 2, 3, 4, 10 e assim por diante. Porém, quando a gente está falando a data, use os números ordinais. First, second, third. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, então a gente vai ver um exemplo para você entender melhor. Se eu quiser falar que o Brasil declarou a sua independência no dia 7 de setembro de 1822, como é que eu falo isso em inglês? Eu falaria September 7th, 1822. É assim que eu falaria. Mas na hora de escrever, eu escreveria desse jeito que está aparecendo na tela. September 7th, 1822. A gente não coloca o TH depois do número 7. A gente não escreve September 7, TH, 1822 no inglês americano. Mas mesmo assim, a gente pronuncia o algoritmo no modelo ordinal. Então presta bastante atenção nisso, tá? Se você tiver que ler em voz alta alguma coisa, se atenta a esse detalhe. E presta atenção também na colocação da vírgula. Ela sempre fica entre o número do mês e do ano. Existem só duas exceções dessa regra. A primeira é quando a gente está construindo uma frase usando a preposição of. E a segunda é quando a gente está falando de um dia específico sem mencionar um mês. Nessas horas, a gente pode escrever a data usando números ordinais. Vamos ver exemplo porque sempre fica mais fácil. Pensa nessa frase. My wife was born on the 9th of February. A minha esposa nasceu no dia 9 de fevereiro. My wife was born on the 9th of February. Ou então, my wife was born on the 9th. A minha esposa nasceu no dia 9. Se você optar por incluir o dia da semana na oração, sempre coloque ele antes do mês e lembra de acrescentar uma vírgula também. Vamos ver exemplo que deve ficar mais fácil. The president will give his final speech on Wednesday, April 4th, 2021. O presidente fará o seu discurso final na quarta-feira, dia 4 de abril de 2021. E você percebeu que nesses exemplos que eu falei agora, as palavras February e Wednesday, fevereiro e quarta-feira, estão começando com letra maiúscula? Pois é, gente, em inglês, os meses do ano e os dias da semana são considerados substantivos próprios e devem sempre ser iniciados com letra maiúscula. Agora vamos entender um pouquinho quando a gente está falando de séculos, né, de décadas em inglês. Quando a gente está falando de décadas, a gente está se referindo a um período de 10 anos no tempo. Em português, a gente falaria que alguém nasceu nos anos 90 ou que algum evento aconteceu na década de 50, etc. Em inglês, existem algumas maneiras diferentes de falar sobre as décadas. Para exemplificar, a gente vai ver 3 jeitos diferentes que você poderia escrever os anos 80. Você poderia simplesmente falar the 80s, com o primeiro apóstrofo e depois os 2 dígitos da década, seguido pelo S, né? The 80s. Ainda nos the 80s, né, nos anos 80, a gente poderia escrever o ano completo da década, seguido pela letra S. Funciona também. Ou ainda a gente pode escrever tudo por extenso, literalmente escrever the 80s, né, a década de 80. Vamos ver como isso fica em uma sentença, né, em uma frase? Se eu quiser falar que eu nasci nos anos 80 em inglês, como que eu posso fazer, né? Como eu posso escrever? Eu posso escrever desse primeiro jeito, I was born in the 80s. Desse segundo jeito, I was born in the 80s, ou então desse terceiro jeito, I was born in the 80s. Se você quiser ser mais específico, você pode incluir o século nessa equação. Por exemplo, na década de 1920, né, eu falaria the 1920s. A década de 1830, eu falaria de 1830s. E assim por diante, tá? Você poderia colocar mais completinho. Falar sobre os séculos em inglês é bem mais fácil, gente. Lembrando que o século é um período de 100 anos. Uma curiosidade é que a gente não usa números romanos para falar de séculos em inglês. Olha que interessante, que nem a gente faz no português. Escrever o número do século é fácil. É só colocar a letra S no final. Por exemplo, se você quiser falar do período compreendido entre 1700 e 1799, você vai falar the 700s. The 700s. Se você quiser falar entre 1800 e 1899, the 1800s. Entre 1900 e 1999, the 1900s. Eu acho bem mais fácil, gente. A gente simplesmente fala, né, 16, 17, 18, 1900s. E pronto, acabou. Não tem que fazer conta nenhuma. Outra opção para falar do século, gente, é usar a tradução literal da palavra, que é century, tá bom? Nesse caso, você precisa usar os números ordinais. Então, por exemplo, the 17th century, tá? O 17º século, que é de 1601 a 1700. Ou então, the 18th century, né? O século que é de 1701 a 1800. Eu acho assim mais difícil porque a gente tem que lembrar, né? Que a gente tá sempre falando de trás. Então, por exemplo, the 19th century é de 1801 a 1900. Eu acho mais fácil falar do primeiro jeito.
Lembra também que tanto para as décadas quanto para os séculos a gente nunca deve colocar um apóstrofo entre o numeral e a letra S, tá? Porque a gente tá falando de uma pluralidade de anos. A gente aqui não tá falando sobre possessivo, caso genitivo, que nem, por exemplo, a padaria da Bianca, Bianca's Bakery, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Tô chegando no final do vídeo, eu espero que ele tenha sido bastante descomplicado, que você tenha entendido melhor como é que a gente fala de datas em inglês, né? Que você se sinta mais confiante a partir de agora pra falar sobre esse assunto quando você tiver um diálogo com o norte-americano, enfim, ou quando tiver um diálogo com o britânico também, entendendo melhor as diferenças. E pra terminar, eu quero te desafiar a escrever a data do seu aniversário no inglês americano aqui nos comentários. Lembra que é diferente do jeito que a gente faz no português, tá? Então cuidado, aqui no Brasil é de outro jeito que funciona. Eu vou ficar de olho aqui pra ver quem comentou. Muito obrigada pelo vídeo de hoje, não esquece de dar um like, de já se inscrever aqui no canal, rumo aos 200 mil inscritos. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Take care!